Boa noite, nobre Cainita! É uma honra ter você em meus domínios. Eu sou Rodrigo Marajá e esse é o Alpha RPG. Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar a análise do livro básico de regras de Vampire The Dark Ages, que é o RPG, o jogo de vampiro, porém ambientado na Idade Média, na época medieval. E hoje a gente vai continuar a análise dos clãs, trazendo para vocês informações do clã Malkavianos. Isso mesmo, o clã da lua, os lunáticos, os loucos. E no vídeo de hoje a gente vai trazer exemplos de perturbações, né? Que são, na verdade, que é a fraqueza do clã, né? Os problemas mentais que afligem os membros do clã Malkaviano, os vampiros Malkavianos. A gente vai trazer também informações para vocês como é a relação dos Malkavianos com os vampiros dos outros clãs. Na Idade Média, os vampiros dos outros clãs, eles não confiavam tanto nos Malkavianos porque os loucos são criaturas imprevisíveis. Então era uma relação bem complexa entre os Malkavianos e os outros vampiros. A gente vai trazer também informações sobre os Ordos. O que são os Ordos, galera? São cultos secretos dentro do clã Malkaviano. E na época medieval, eles eram 3 tipos de Ordos existentes. A gente vai trazer também informações sobre o fundador do clã, né, o antediluviano Malkavi. Como era a relação de Malkavi com sua irmã gêmea Arikel. Alguns livros, algumas fontes também trazem informações que Arikel era a irmã gêmea de Malkavi, porém alguns livros trazem que Malakai que era a irmã gêmea de Malkavi. Será que eram trigêmeos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente também vai trazer detalhes da relação de Malkavi com Saulote, né? O surgimento do terceiro olho na testa de Saulote, o fundador do clã Salubre. A relação de Malkavi e Sete. Eles debatiam bastante, discutiam bastante filosofia, visão de mundo. É bem legal. E a gente também vai trazer, por último, as informações da rede de loucura Malkaviano. Qual é a origem da rede de loucura? Pô, é legal demais, gente. O vídeo de hoje tá bem bacana. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like, não deixa pro final não. Deixa o like agora e vem comigo, Marajá. Vem comigo que o vídeo tá maneiro demais. Tamo junto. Valeu! Fala, galera! Chegou a hora da gente trazer as informações sobre o clã Malkavianos. Então, galera, muitas vezes os jogadores eles não conseguem entender a peculiaridade do clã Malkaviano e geralmente interpretam personagens cômicos, bobos, né, ou excessivamente descontrolados. Em Dark Ages, tá, na época medieval, a gente tenta sempre enfatizar a natureza violenta e imprevisível dos Malkavianos, utilizando várias insanidades existentes no clã, de maneira a trazer à tona mais ainda o horror pessoal e interpretações magníficas por parte dos jogadores. Os personagens, eles podem, por exemplo, ter perturbações como compulsão, ser lunático, megalomania, visões, paranoias, amnésia, dupla personalidade ou até mais personalidades, manias de perfeição ou outras manias, obsessão, melancolia. Isso tudo faz com que os personagens tenham um leque de opções para poder realmente entrarem de cabeça em suas interpretações. Assim, os vampiros, eles geralmente não se assustam facilmente. Eles já venceram a morte, as fraquezas de suas existências mortais já se foram há muito tempo, mas os cainitas do clã Malkaviano preocupam até mesmo o mais audacioso Brujah ou o mais experiente Tzimice, pois onde quer que eles andem, o odor fétido da loucura os segue. Para a mente medieval, a insanidade é uma das coisas mais assustadoras imagináveis. Muitos consideram a loucura como sendo algum tipo de maldição divina ou marca do diabo, ao invés de uma doença realmente. Nos velhos dias, ou assim afirmam alguns dos loucos, o fundador do clã, o Malkavi, era uma das crianças favoritas de Caim. Caim procurou sabedoria nos cantos mais sombrios do mundo e sua progenie o imitou. Não foi Saulote ou Elias, nem mesmo Capadócios que eventualmente encontrou os segredos que Caim procurava.
Malcave que trouxe a sabedoria ao seu senhor. E Caim abençoou a criança da noite e toda a sua linhagem com o dom libertador da insanidade. O clã malcaviano parece ser a mais incoerente linhagem de vampiros. Almas gentilmente iludidas e psicóticos são encontrados em números iguais. E eles são apenas uma amostra da diversidade que caracteriza as crias de Malcave. Se não fosse pelo traço comum da insanidade, eles dificilmente pareceriam ser um clã. Mas os outros clãs não têm escolha senão reconhecê-los. Oráculos malcavianos têm feito parte de cortes vampíricas por gerações. E mesmo os La Sombra e os Ventru, quando desejam informação, acabam se rendendo e procurando os malcavianos. Até hoje, os malcavianos vagam pela sociedade cainita. Eles interpretam os bobos, os palhaços, os visionários e os idiotas, sempre descobrindo estranhos novos segredos enterrados em sua loucura. Eles muitas vezes pregam peças bizarras, frequentemente perturbadoras e algumas vezes perigosas, em aliados e inimigos, sem distinção. Eles abraçam certas causas com suas almas e, no fim, nenhum outro vampiro pode prever como um malcaviano irá agir ou como mudará o meio em que ele vive. Os malcavianos podem ser qualquer pessoa, em qualquer lugar. Pode ser um louco esfarrapado caçando borboletas imaginárias nos vilarejos, ou uma pessoa aparentemente normal, cuja insanidade só se manifesta visivelmente nas ocasiões mais perigosas. E esses insanos frequentemente possuem seus refúgios decorados de alguma forma perturbadora, principalmente na Idade Média, ou com algum objeto obsessivo que tenha um pouco a ver com a sua loucura, de repente uma escultura feita de dentes, ou um quarto imaculadamente limpo, por exemplo. Existem vários exemplos, né? Os loucos, eles tendem a abraçar aqueles que estão próximos da morte, os insanos sem esperança e os estranhamente iluminados. As disciplinas do clã malcaviano são auspícios, demência e ofuscação. E a fraqueza do clã é que todos os malcavianos são insanos e começam o jogo com pelo menos uma perturbação à escolha do jogador. Essa perturbação não pode ser superada permanentemente, não importa quantos pontos de força de vontade sejam gastos. O sangue de Malcave impede que sua progenie algum dia alcance a sanidade. Assim, galera, os malcavianos têm a organização mais variável de todos os clãs. Muito da estrutura interna é regional, e pequenos grupos de malcavianos frequentemente se reúnem em paródias dos governos e das instituições locais. Eles parecem anárquicos, mas podem cooperar com uma precisão assombrosa quando acham que é necessário. A história do clã de Malcave é praticamente não documentada por forasteiros, é apenas preservada por uma estranha forma de memória coletiva do clã. Contudo, muitos suspeitam que os loucos cainitas estiveram envolvidos em vários acontecimentos estranhos nos últimos milênios. Eles parecem atraídos para as heresias e religiões estranhas, experimentos em controle social, misticismos tolos e magia. Se eles tivessem sido manipuladores e autocratas, como os La Sombra ou os Ventru, por exemplo, teriam tentado controlar todas essas inovações e teria sido desastroso provavelmente. Os malcavianos, eles preferem se agarrar nas bordas dos grupos mortais, absorvendo e distorcendo, exagerando as ideias e teorias dos mortais, ou transplantando-as de uma cultura para outra. Algumas vezes eles recebem o crédito por algumas das mais insanas práticas dos mortais, outras vezes reivindicam responsabilidade por algumas das coisas mais incongruentes. Religiões misteriosas, filósofos malucos e outras esquisitices eram muito abundantes na época do Império Romano, e os malcavianos adoravam as decadentes cidades imperiais.
Como um clã, eles não parecem ter um propósito ou um objetivo definido nos tempos medievais. E os vampiros dos outros clãs torcem para que isso se mantenha. Ninguém pode conceber a ideia dos malkavianos tendo influência. Os outros clãs desprezam ou desistem de, em algum dia, conseguir manipulá-lo e os deixam em paz. Essa que é a realidade. E é justamente assim que os malkavianos preferem. Os menos coerentes podem secretamente ser os mais habilidosos manipuladores. Muitos malkavianos são bem antigos e a maioria das vezes eles são muito poderosos. Isso porque eles rejeitam completamente a política e o conflito. Então esses anciões malkavianos, eles atingiram uma idade considerável, e silenciosamente acumularam, uma base de poder impressionante. Em tempos de crise, os malkavianos de cada região inevitavelmente se unem, ajudando uns aos outros. Na verdade, o clã não tem uma organização formal, como nós falamos anteriormente, e nenhuma hierarquia aparentemente. Contudo, os membros mais jovens têm um grande respeito pelos anciões e esperam por essas lideranças se alguma ameaça vier a surgir. O clã tem adotado diversos locais especiais onde os membros se reúnem. Esses lugares importantes, por seus próprios méritos, e muitos dos malkavianos aceitam a responsabilidade de proteger esses locais. Alguns exemplos, tá, galera, de locais especiais, principalmente na Idade Média, a gente tem a subterrânea biblioteca de Valentinos, lá em Marsella, que é um local com várias quantidades de profecias inspiradoras e discursos extravagantes e alucinados. A gente tem também a grande e magnífica Corte de Cartago, que foi uma ruína escolhida aleatoriamente lá na costa, no norte da África. A gente tem a igreja do Santo Herodes Sangrento na Palestina. A gente tem o Poço da Alegria, esse é maneiro demais, galera, o Poço da Alegria, que é uma fonte de águas alucinógenas, que fica ali no norte da Alemanha. É bem legal isso aqui. Forasteiros, algumas vezes, suspeitam que os malkavianos tenham uma hierarquia secreta. Alguns malkavianos encorajam essa crença, se autodenominando com títulos arcanos e surreais. Apenas os loucos podem dizer se esses supostos títulos têm alguma importância realmente para o resto do clã ou não. De qualquer forma, o clã malkaviano tem grande interesse no recente crescimento da Europa. A igreja, a economia em expansão, e as crescentes cidades têm criado mais eruditos e livros, mas pessoas privilegiadas com tempo nas mãos têm mais espaço para essas crenças estranhas e movimentos populares se espalhando. O clã tende a se aproveitar de quaisquer oportunidades que encontra para encorajar o pensamento liberal e pregar peças em quem quer que seja. Assim, o clã como um todo, ele não tem tradições duradouras, com algumas exceções. De muito e muito tempo, muitos malkavianos deixam seus assuntos de lado e fazem uma grande peregrinação. O destino varia a cada vez, mas sempre parece ter um grande significado para os lunáticos. Uma vez lá, uma cena bizarra acontece. Algumas vezes uma sátira de uma corte, outras vezes uma cerimônia pseudo-religiosa e outras simplesmente uma gigantesca pancadaria. Isso mesmo. Nenhum cainita sabe por que eles fazem esse tipo de coisa ou como todos eles sabem para onde ir. Além disso, alguns malkavianos têm recentemente adotado a tendência de imitar figuras importantes de outros clãs. Essas personificações podem algumas vezes criar grandes confusões à medida que o alvo que eles estão imitando sai dando ordens contraditórias para os seus súditos. Assim, galera, os malkavianos, eles são um grupo enigmático e profundamente perturbado. Devido a essa fraqueza inerente ao clã, entre os membros, alguns atribuem essa insanidade a uma maldição do sangue imposta a eles pelo próprio Caim.
enquanto os próprios lunáticos realmente chamam isso de bênção especial, um dom de discernimento. A mente mortal entra em colapso enquanto passa pelo abraço malcaviano. O vampiro resultante é um ser mudado para sempre por essa experiência. A partir do momento em que são criados, os malcavianos começam a sofrer de pelo menos uma perturbação, que nunca pode ser superada para sempre. Sua insanidade pode ser temporariamente combatida, mas a loucura nunca está longe. Como resultado, seus membros são imprevisíveis na melhor das hipóteses. Os membros do clã assumiram os papéis de videntes, oráculos, entre os membros imortais. Figuras misteriosas, presas por estranhas compulsões e a habilidade de perceber o que os outros não podem. Os malcavianos se originam lá na cidade de Enoch, lá no pré-dilúvio, né? Pouco se sabe sobre a composição inicial do clã, apenas que seu antediluviano, Malkavi, foi um vidente abraçado por Enoch, um vampiro de segunda geração. Malkavi era particularmente próximo de outros dois membros, Saulot e Seth. Malkavi e Seth debatiam bastante e cada um entendia a realidade de forma bem particular. Malkavi entendia que a realidade se dava de acordo com a sua visão do mundo e de como ele enxergava as coisas. Já Seth, o fundador do clã Setita, achava que a realidade se dava de acordo com a visão interna de cada um, de acordo com a alma de cada um. Então, após longos argumentos, ambos decidiram falar com Saulot, que era o fundador do clã Salubre, para ver quem estava correto. Saulot era o líder entre os antediluvianos. Era como se fosse o rei da primeira cidade dos vampiros. Mas Saulot não soube responder essa questão, essa dúvida, e ficou muito envergonhado por isso. Então, Saulot decidiu peregrinar no mundo atrás de mais conhecimento e sabedoria. Então, antes de Saulot partir em sua viagem, ele foi até Seth e deu a sua espada como presente, e Seth retribuiu esse presente dando-lhe seu cajado. Saulot depois foi até Malkavi e deu a ele a sua coroa de rei. Mas Malkavi não tinha nada para dar a Saulot. Então o louco simplesmente furou seu dedo com um dente pontiagudo e com esse sangue que estava saindo de seu dedo, ele desenhou na testa de Saulot um terceiro olho e disse que esse presente ajudaria Saulot a ver o mundo de outra maneira, dessa forma surgindo um olho real, o terceiro olho, na testa de Saulot. Muitos dos primeiros malcavianos posaram como deuses dessa cidade, usando seus poderes oraculares para convencer a população de que falavam e ouviam os deuses. Na Grécia, muitos dos primeiros malcavianos prosperaram como oráculos e adivinhos. Mais tarde, a sua visão os colocou no papel de vizires e conselheiros dos governantes lá dos Ventru, em Roma. Foi por ordem da profetisa malcaviana Trifosa que Camila convocou a guerra contra Cartago, e foi com a ajuda de Alquias, o governante malcaviano lá de Siracusa, que os romanos provaram ter o sucesso no final, A gente trouxe esses detalhes no vídeo do clã Bruhá. Se vocês não viram ainda o vídeo do clã Bruhá, tá? Assistam lá, galera, bem legal. A gente trouxe esses detalhes da guerra entre Roma e Cartago, a interferência desses malcavianos que foram importantíssimos na decisão dos Ventru realmente invadir Cartago e causar a total destruição da cidade, tá? Mais tarde, no entanto, os malcavianos foram culpados, pelos imperadores mais instáveis, e quando Roma finalmente se desfez, os malcavianos acabaram se afastando e despedaçaram toda aquela estrutura e se perderam. Na Idade das Trevas, foi uma época bem difícil
para os malcavianos. Ainda sofrendo por sua queda em desgraça, como um clã importante após o colapso lá de Roma, muitos dos membros temiam e desconfiavam dos malcavianos. Muitos mais lamentaram seu estado triste e insano, na verdade. Os humanos, nem é preciso dizer, né, galera, também temiam a loucura dos malcavianos. Muitos foram perseguidos, mais por suas perturbações do que por serem vampiros, essa que é a verdade. Assim, isso não quer dizer que todos os malcavianos sofram horrivelmente. Alguns se tornaram conselheiros, videntes, bufões de príncipes cainitas, bem colocados e poderosos. Nessa época também existiam as Ordos, que eram como se fossem pactos secretos, tá, dos malcavianos, que buscavam utilizar sua loucura para prever o futuro e continuar o legado dos oráculos malcavianos da antiguidade. Os Ordos eram cultos misteriosos, tá, na Idade das Trevas, cujos membros eram recrutados exclusivamente entre os vampiros do clã malcaviano. Não podiam ter vampiros de outros clãs. E esses Ordos se dedicaram a decifrar as técnicas, as vidências de antigamente e desbloquear o potencial de sua loucura para superar a sua besta. Como tal, apenas os malcavianos foram permitidos em suas fileiras. Eles foram divididos em pequenos cultos, cada um independente e apenas identificável por seus métodos. Cada ordo era estabilizado por seus ditames, né, que se mantinham em segredo de outros vampiros e garantiam que apenas os dignos se juntariam a eles. Qualquer vampiro que quebrasse um dos ditames seria caçado e diablerizado por seus companheiros. Havia 2 ordos ativos nessa época da Idade Média, tá? Embora se soubesse que havia um outro que estava sendo expurgado pelos membros do clã. Existia o ordo Aenigmatis, que era um ordo que se preocupava com enigmas, símbolos, desbloqueando significados ocultos, decifrando mitos e lendas para alcançar o verdadeiro conhecimento sobre o mundo, eles próprios e a besta. Existia o ordo Ecstasis, que era um ordo que se preocupava em transes e frenesi, procurando se comunicar com a sua besta para finalmente saciá-la através de extremos de prazer e dor. E por último, existia a ordo Maléficos. Poucas coisas são registradas sobre essa ordo, tá, galera? Exceto que eles eram infernalistas e que buscavam os mistérios maiores com a ajuda das forças infernais. A maioria dos membros dessa ordo foram caçados, né, estão sendo caçados nessa época da Idade Média, ou então foram até mesmo mortos pelas outras 2 ordos. Esses detalhes, tá, galera, sobre as ordos, vocês acham no livro Libelos Sanguíneos 4, lá na página 98, 99 e 100, traz bastante detalhes sobre as ordos. A gente vai se aprofundar mais quando a gente for analisar esse livro em questão. Assim, galera, vamos detalhar agora as informações do antediluviano malcaviano, também conhecido como Malcave, e que é o lendário progenitor do clã. Ele é considerado o segundo antediluviano mais velho e gêmeo de Arikel, a fundadora do clã Toreador. Existem algumas escrituras, galera, que afirmam que, na verdade, a irmã gêmea de Malcave era Malakai. Será que eles eram trigêmeos? A gente fica se perguntando. A questão é que o lore, não só para o clã Malcave, quanto também para os outros clãs, ela é muito aberta, ela é muito ampla. Existem várias versões da mesma história que faz com que o próprio narrador e seu grupo de jogadores optem pela melhor versão que lhes atende, né? Essa aqui é a verdade. Então, alguns livros trazem a informação de que a irmã gêmea de Malcave era Arikel, e existem livros que dizem que a irmã gêmea de Malcave, na verdade, era Malakai. Também era uma vampira de 3ª geração e que foi abraçada também por Enoque. Mas ela era tão doida que sua loucura afetava completamente até mesmo a realidade. Então, ela foi jogada no mundo dos mortos, pois o mundo dos vivos não suportaria alguém tão extremamente perturbado. Profecias dizem que se ela retornar
pro mundo dos vivos, ela trará o final dos tempos. Alguns dizem, na verdade, né, galera, que nem ela e nem Malcave eram loucos realmente. Ela só ficou louca após Caim amaldiçoar Malcave por ter matado e diablerizado o seu senhor, o Enoque, que era o vampiro de segunda geração. Quando Malcave ficou perturbado, seja pela maldição de Caim, ou mesmo pelo poder do sangue de Enoque que corria nas veias de Malcave, um sangue poderoso de segunda geração, ela, a Malakai, acabou ficando louca também por ser irmã gêmea de Malcave. Ela sentia o que o irmão sentia. Então, por isso, ela passou a odiar o próprio irmão por ter ficado louca e todos os outros vampiros que tramaram contra os seus senhores de segunda geração. Na verdade, ela não tinha nada a ver com essas brigas de poder e passou a odiar também, inclusive, Caim por amaldiçoá-la por tabela. Dessa forma, ela foi jogada na Umbra. A questão é que, de alguma forma, o Malcave ele foi tocado por uma loucura incurável, mas que sua demência lhe permitiu olhar além do véu da realidade e perceber verdades escondidas aos olhos dos outros. Malcave é descrito como uma tentativa de superar as limitações da realidade imutável e desenvolvê-la a um estado de possibilidades infinitas. De acordo com a história, o próprio Caim estava tentando ensinar seus descendentes a se libertar das barreiras artificiais da criação, e foi Malcave quem chegou mais perto de alcançar essa tal iluminação. Para tanto, ele destruiu a sua própria capacidade de filtrar e interpretar o mundo ao seu redor, deixando-o louco, mas aproximando-o de ver as possibilidades ocultas inerentes ao universo. Existem muitas lendas sobre como Malcave ficou louco. A história tradicional, tá, galera, é que o antediluviano foi amaldiçoado com a loucura por Caim, seja por algum desprezo ou porque ele virou seus companheiros na segunda cidade, uns contra os outros, dando-lhes falsas visões e falsas profecias. Outra história, outra possibilidade, diz que Lilith o escolheu como punição e contou-lhe um segredo que destruiu a sua mente. A gente já falou, tá, galera, sobre a Lilith no vídeo do clã Gangrel, tá? Se você não assistiu, assiste lá depois, anota aí para assistir o nosso vídeo do Alpha RPG referente ao clã Gangrel, que traz em determinado momento ali informações sobre a Lilith, tá? Mas para mim, a verdade foi que Malcave bebeu profundamente o sangue da segunda geração, diablerizando seu senhor Enoque, e foi dominado por seu poder. Sua mente tornou-se aberta para verdades maiores do universo e no processo acabou perdendo o controle da realidade. Então Caim decidiu exilá-lo, por seus crimes, e porque Malcave começou a ter visões e fazer uma série de profecias. A maioria dessas visões e dessas profecias eram totalmente perturbadoras e bizarras. Então Caim, para não matá-lo, decidiu bani-lo. Em sua peregrinação, Malcave foi banido, ele acabou transformando 6 humanos em vampiros. E esses 6 Matusaléns passaram a cultuar Malcave como uma divindade e um dos maiores profetas do mundo. Os outros antediluvianos achavam que Malcave estava simplesmente louco e totalmente insano. E essas profecias que ele fazia eram tudo invenção e que o Malcave se tornou um perigo para todos. Mas foi aí que Malcave recebeu a visita de um anjo, Pelo menos ele teve essa visão, E esse anjo disse a Malcave que ele era o escolhido por Deus para pôr fim à existência de Caim. Caim deveria alcançar a redenção após matar seu irmão, mas Caim foi muito orgulhoso e não se arrependeu. Então, se as coisas continuassem nesse rumo, Deus lançaria as 7 calamidades na terra. Então Malcave deveria avisar todos os seus irmãos, os antediluvianos, sobre isso, e que Malcave agora seria o novo líder dos vampiros. Dessa forma, surgiria uma nova era onde os vampiros iriam reger a humanidade como líderes,
pois eles eram os escolhidos por Deus para isso. E isso não acontecia, né, na verdade, porque Caim doutrinava os vampiros de forma errada. Malcave, então, conta sobre essas palavras do anjo para os seus 6 discípulos, as suas 6 crias, e eles partem para encontrar os outros antediluvianos e contar para eles as diretrizes que ele recebeu do anjo. Mas quando o Malcave encontrou os seus irmãos e quando ele começa a falar essas situações, o Caim vai até ele e simplesmente o destrói. Caim lança um poder fortíssimo sobre Malcave, simplesmente desintegrando Malcave, transformando-o numa poça de sangue. As 6 crias de Malcave, né, sentem que seu senhor estava sendo exterminado, eles sentem essa dor e correm na esperança de poder fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, Malcave já estava morto por Caim. Então eles olham aquela cena, veem aquela poça de sangue no chão e eles decidem simplesmente beber aquele sangue que estava contido naquela poça. E dessa forma, o antediluviano, de alguma forma, ele acaba despertando na mente dos 6 Matusaléns que beberam a sua vitê. Dessa forma, continuando a sua existência através da loucura de suas crias e seus descendentes, mesmo sem um corpo físico, mas conseguindo guiar o clã mesmo assim. Dessa forma, surge a famosa rede de loucura malcaviana, que na verdade é uma rede de comunicação telepática entre os malcavianos, né? Esse Madness Network, que é a rede da loucura, né, é um termo usado pelos malcavianos para descrever a ligação psíquica compartilhada por todos os vampiros do clã. E mesmo dentro do clã, poucos entendem a natureza e o propósito da rede. Embora todos concordem que o próprio Malcave está de alguma forma envolvido, né? Malcave está na rede, essa que é a realidade. A rede só existe por causa de Malcave, né? Uma das teorias mais populares é que Malcave, ele não existe mais na forma física, e realmente isso é a verdade. Mas em vez disso, ele se tornou uma entidade psíquica. Malcave é a própria rede. Outros afirmam que a rede foi criada por ele para que ele pudesse usar cada uma de suas crianças como olhos e ouvidos no mundo mortal. De qualquer forma, a principal função da rede de loucura parece ser reunir os malcavianos para encontros através do The Call, que é uma poderosa convocação psíquica. Essas reuniões são geralmente chamadas, né, convocadas, para organizar alguma atividade em grupo, como pregar alguma peça em um ancião ou aterrorizar uma área específica. Isso não significa, tá, galera, que eles estejam em constante comunicação telepática, tá? Não é assim que funciona. Nem que sejam continuamente bombardeados por um sinal após o outro, tá? Não é assim. Mas o que vale a pena dizer é que os malcavianos, eles gastam uma certa porcentagem muito baixa do seu tempo acessando a rede de loucura. Muitos ouvem apenas uma leve vibração 2 ou 3 vezes por ano, é bem pouco realmente. Na grande maioria, tá, de suas noites, a única companhia que um malcaviano tem em seu cérebro é a própria demência. Essa que é a verdade. Então, nem todos os malcavianos, eles podem acessar a rede de loucura com a mesma habilidade, e apenas os mais poderosos podem usá-la para seus próprios propósitos. Vários poderes de alto nível das disciplinas de auspícios, demência, permitem que os malcavianos acessem e usem a rede. E todos os malcavianos podem aprender esse talento, tá, galera? Que é conhecido como Malkavian Time, o que lhes permite explorar com maior facilidade e até mesmo, embora com muita dificuldade, enviar mensagens telepáticas para outros malcavianos. Então, na prática, galera, qualquer malcaviano pode considerar, né, pode possuir o Malkavian Time, que na verdade é uma especialidade, tá, de uma habilidade chamada Awareness. Awareness, na verdade, é a consciência, mas não é aquela consciência
que fica ali na ficha em virtudes, tá? Cuidado para não confundir. A awareness, na verdade, é algo como sensibilidade, entendimento. E você encontra esse talento, né? Essa habilidade no Libellus Sanguinis 4, ali na página 112, tá? É uma habilidade que o seu malcaviano pode obter sim. Então, qualquer malcaviano com pontos em awareness pode receber mensagens, mas apenas aqueles com especialidade podem enviar as mensagens. É isso aí, galera. A gente trouxe hoje diversas informações sobre o clã malcaviano. A gente não vai se estender mais, tá? A gente está optando por trazer os NPCs, os personagens importantes do clã. A gente vai fazer um outro vídeo trazendo as informações do Umada, Vassantacena, Trifosa, Dionísio, Anatole, Octávio, Alquias, Aristóteles, essa galera toda, cara, os famosos, os malcavianos mais famosos. A gente pretende fazer um outro vídeo trazendo todos esses detalhes desses NPCs. Tá bom, galera? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente até agora. Deixe seu like, deixe um comentário para poder estimular a gente, cara. Dar força pra gente continuar fazendo esse trabalho legal aí, trazendo informações pra nossa comunidade, fortalecendo esse hobby maravilhoso que é o RPG. Jogar RPG é muito maneiro. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo e todos os outros estejam ajudando você de alguma forma para que seu RPG fique mais divertido e mais maneiro. Tá bom, galera? Um forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Um forte abraço, até o próximo. Valeu!